Devocional Biblinauta, 21 de maio, leitura diária Ester do 5 ao 7. Tema da devocional: o orgulho precede a queda. Um resumo de Ester do 5 ao 7 é o seguinte: capítulo 5 narra Ester convidando o rei e Amã para um banquete e o pedido de Ester ao rei. O capítulo 6 relata Mordecai, também chamado de Mardoqueu, sendo honrado e Amã humilhado. O capítulo 7 registra Ester denunciando Amã e este sendo enforcado. Nessa devocional, nós falamos que o orgulho precede a queda. Amã, filho de Amedata ou Agagita, conforme Ester 3:1, é associado com Agag, rei dos Amalequitas, inimigos mortais de Israel contra quem Saul se coloca contra. Isso está relatado em Êxodo 17, do 8 ao 16, Deuteronômio 25, do 17 ao 19, e 1 Samuel 14, do 45 ao 48 e o capítulo 15. Amã se tornou um dos principais líderes ao lado do rei, se tornando o primeiro-ministro. Amã colocou como propósito acabar com Mordecai e todo o povo judeu. Está relatado em Ester 3 e 6. Amã, com astúcia, fez com que o rei decretasse a morte de todos os judeus. Ester 3, do 7 ao 15, mostra isso. Mordecai persuade Ester a interceder pelo povo diante do rei. Isso está registrado em Ester 4. Ester colocou seus trajes de rainha e se colocou no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. Ao ver a rainha, teve misericórdia dela e lhe estendeu o cetro de ouro. Então Ester fez o pedido ao rei, pedindo que Amã e o rei fossem ao banquete preparado por ela. O rei concedeu o pedido a Ester. Isso está relatado em Ester 5, do 1 ao 8. Ao saber disso, Amã saiu alegre e contente. Ele foi contar aos seus amigos e à sua mulher. O texto diz em Ester 5, do 11 ao 12 o seguinte: Amã vangloriou-se da sua grande riqueza, de seus muitos filhos e de como o rei o havia honrado e promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. E acrescentou Amã: além disso, sou o único que a rainha Ester convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela lhe ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã junto com o rei. Ester 5, 11 e 12. Amã se orgulhou e exaltou, achando-se muito sábio e importante. Porém, ainda não estava satisfeito porque queria matar Mordecai. Dessa forma, mandou fazer uma grande forca e ia pedir ao rei para executar Mordecai pela manhã seguinte, conforme Ester 5, 13 e 14. Pela providência de Deus, na noite o rei ficou sem sono. Pediu para que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que lesse. Leram a parte que Mordecai havia denunciado a conspiração e salvado a vida do rei, conforme Ester 6, 1, 3 e é relatado em Ester 2, do 19 ao 23. Ao questionar, o rei soube que nenhuma honra havia sido dada a Mordecai pelo seu feito, Ester 6 e 3. Ironicamente, Amã havia acabado de chegar ao palácio para pedir o enforcamento de Mordecai. O rei mandou chamar Amã e perguntou o que deveria ser feito ao homem que o rei tem prazer em honrar, Ester 6, 4, 6. Achando que o rei estava falando dele, Amã disse: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que traga um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou e que leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida seja o manto e o cavalo confiado a alguns dos príncipes mais nobres do rei e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar e conduza sobre o cavalo pelas ruas da cidade proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. Ester 6, 7 e 9. Para surpresa de Amã, o rei mandou fazer tudo isso com Mordecai. Ester 6, do 10 ao 11. Ao invés de enforcar Mordecai, naquele dia Amã o honrou. O orgulho e a altivez de Amã precedeu sua repentina queda. Ele voltou para casa muito aborrecido, conforme relatado em Ester 6 e 12. Para sua ruína completa, no segundo dia do banquete, Ester denunciou Amã. O rei ficou enfurecido e foi ao jardim. Quando retornou, viu Amã caído sobre o assento de Ester, pois estava implorando por sua vida. O rei, então muito furioso, mandou executar Amã. Seus servos lhe informaram sobre a forca que Amã havia preparado para Mordecai. O rei ordenou que Amã fosse executado nela. Como diz o sábio, o orgulho precede a destruição
a arrogância precede a queda. Provérbios 16, 18. Portanto, tomemos cuidado com o orgulho e a altivez e também a arrogância tomar conta do nosso coração e assim nos tornar como Amã, alguém que confia no seu poder, no seu orgulho e na sua arrogância, e assim cairá nesta mesma. Ao mesmo tempo, não tentemos fazer justiça com nossas próprias mãos. Assim como vemos no texto, entreguemos ao Senhor, pois nossa ira não produz a justiça de Deus, conforme Tiago 1:20. Como Paulo disse, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu a retribuirei, diz o Senhor. Porque podemos ter certeza que o Senhor cuida de seu povo, e aqueles que se orgulham contra o povo de Deus cairão, porque o orgulho precede a queda. Que Deus tenha misericórdia e nos abençoe.